Avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho, vocês tendo o PCCS na cidade de vocês, na Câmara de Vereadores, ou não tendo, avaliação de desempenho vocês têm que ter. Certo? Pode existir avaliação de desempenho sem PCCS, mas não pode existir PCCS. É isso aí? Não. Não pode existir PCCS sem avaliação de desempenho. Pois bem. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo, que lhe seja assegurada ampla defesa, e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. Primeiro ponto, não saiu lei complementar. Então, nós temos avaliação periódica de desempenho, sem lei complementar, então cada município foram saindo, os estados foram fazendo suas legislações, os municípios foram fazendo suas legislações, e foram havendo jurisprudências, ações na justiça, e hoje a gente tem alguma coisa posta aí. Pois bem, essa avaliação periódica de desempenho, ela veio, né, junto com o princípio da eficiência, 1998, emenda constitucional da reforma administrativa, né, emenda 19, acho que foi. Né? Então, a avaliação periódica de desempenho, ela veio a reboque da eficiência administrativa. Então, é a primeira coisa. Tá? É aquele negócio. Passei num concurso público, já estudei 3 anos da minha vida, passei num concurso público e agora você vai querer que eu trabalhe? Né? Sentei no banco, foi difícil entrar, e agora cheguei aqui, você me dá essa pilha de processo para mim resolver? Vai ter essa pilha de processo para você vai ter que trabalhar, cara. Porque senão, nós vamos fazer uma avaliação e você, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão constituída por essa finalidade. Né? Então, você leva um tempo para passar no concurso, passa no concurso, aí você vem, passa 3 anos sendo avaliado por uma comissão especial, você passa por uma avaliação especial de desempenho, e depois disso, você passa por avaliações periódicas de desempenho. Então, você está sempre sendo avaliado. Nunca. E por que isso? Por conta da eficiência administrativa, porque os caras achavam que ninguém trabalhava no serviço público, então vamos avaliar quem trabalhar, aquele negócio todo. Mas ela tem aqui, basicamente, um caráter punitivo. Avaliação periódica de desempenho, avaliação especial de desempenho, é para você, não, veja bem, não vai ser demitido, no primeiro ponto, você vai ser exonerado. Ela apesar de não ter esse caráter, ela é disciplinar, entendeu? Você não vai ser demitido, mas você vai ser exonerado, você não permanece. Tá? Ela veio para ser uma promotora de eficiência no serviço público e como instrumento de mudança das coisas como elas estavam postas anteriormente. Certo? E para que serve? Quais são os objetivos da avaliação de desempenho? Vamos passar para uma parte, deixar a parte jurídica e vamos passar para uma parte mais didática, uma parte mais da gestão pública. Né? Promoções nas carreiras, sim. Pré-requisito. Você faz um PCCS, não inclui avaliação de desempenho na promoção, quer dizer, perde uma grande oportunidade. Não é que não possa, né? É que perde uma grande oportunidade e fica capenga o processo. Comunicação. Cara, comunicação no sentido de que, nas avaliações, quando você tem que fazer avaliação de desempenho, você obriga as pessoas a se conversarem. Seja para definir metas de desempenho, seja para conversar sobre os problemas que você ou que outra pessoa tem, ou os problemas do setor. Porque quando você instala um processo de avaliação de desempenho, a gente vai ver o seguinte, você está avaliando as pessoas no seu local de trabalho, o serviço que ela executa, como é a forma como ela faz, e se na eventualidade dela não estar, entendeu? Não estar bem,
as pessoas vão ter que conversarem. Vão ter que conversar, as pessoas. Vão ter chefe, subordinado, quem está ali, porque está todo mundo no mesmo barco. Feedback. Você entrou no setor lá. Tá? Fui lá para o setor de atendimento ao público. Aí você tem lá 10 pessoas. Certo? E me deram lá, falaram assim, olha, você vai atender ali. Ficou um cara, me treinou numa semana, 10 dias. Fiquei com ele lá. Qualquer pessoa, um outro funcionário, colega de trabalho. Assim, agora você vai assumir aqui. Aí você assume lá. Tá? Aí você assume e você começa a atender 5, 10 pessoas. É bom? Não sei. Quantas pessoas você espera que eu atenda? Ou qual é a média? Ou qual a produtividade que eu tenho que ter? Ó, Roberto, você está conversando demais com as pessoas. Não, mas eu tenho que conversar. Não, mas você tem que atender mais rápido. Você tem que atender no mínimo 20. Ou você tem que despachar 15 processos. Né? Então, o feedback, eu mesmo falo, mas será que eu estou atendendo o suficiente? Será que eu estou indo bem? Será que eu não estou prejudicando? Essa questão de estar sempre trabalhando, o vem e volta, e você está tendo ali e fala assim, olha, é bom, vai ter que despachar mais, vai ter que... Esses dias atrás eu conversei com o fiscal lá da prefeitura, eu falei, daí, cara, quantos processos... Porque tinha umas pilhas, né? De processo lá no setor da Secretaria de Obras e tinha o setor de fiscalização, e o cara falou, meu, quantos processos você despacha aí? Despacha uns 20. Por dia? Não, por semana. Aí se eu fizer uma conta, 20 por semana, quer dizer, eu preciso do dobro de funcionário para atender a demanda. Né? Então, essa questão de comunicação, de feedback, na avaliação de desempenho, a gente vai ver que a gente vai estabelecer metas de desempenho e aí tem que ter o acompanhamento. Designações para funções de confiança. Eu posso estabelecer que para a função de confiança, apesar de função de confiança ser de livre designação, se o cara vai mal na avaliação de desempenho, se ele não tem uma nota satisfatória, né, complicado você botar ele para ser chefe. Né? Sistema de benefícios e vantagens. Os benefícios do próprio PCCS. Né? Ou alguma outra gratificação, ou eu crio lá uma produtividade para quem foi bem na avaliação de desempenho. Quem tirou nota mínima na avaliação de desempenho esse ano, ou a máxima na avaliação de desempenho, vou dar uma bonificação de 10%. É possível? Né? Sistema de capacitação e aperfeiçoamento. Por quê? A gente vai ver mais para frente, mas a avaliação de desempenho, nem sempre o desempenho ruim, ele é culpa do funcionário. Entendeu? A culpa do desempenho ruim, ou do desempenho não satisfatório, ela pode estar no treinamento, ela pode estar no equipamento, ela pode estar no local de trabalho, entendeu? Então, se eu vejo o cara no coisa, eu posso orientar os meus sistemas de treinamento. Aliás, eu posso fazer um programa de treinamento no RH, baseado só na avaliação de desempenho. Certo? Sistema de remoção de órgão de lotação ou local de trabalho. Eu não sei no município de vocês, mas lá a gente tem um processo de remoção. Professores que querem sair de uma escola e ir para outra, ou servidores da autarquia de saúde que querem mudar de uma unidade básica de saúde para outra. Né? Então, você utiliza a avaliação de desempenho, né, como um dos critérios, ou um critério de desempate, ou algum outro critério, mas usa a avaliação de desempenho para esse processo de remoção. Aliás, uma das discussões que a gente está tendo lá é fazer um processo único para a prefeitura inteira. A saúde tem um, a educação tem outro, e a administração não tem nenhum. Né? Então, a gente está querendo, estamos trabalhando nisso aí, e a avaliação de desempenho é um dos requisitos, né, para você trabalhar, talvez até trabalhar o desempate, né, quando você tem.
Processos disciplinares. Você utiliza a avaliação de desempenho, ou para melhor ou para pior. Teve um caso lá, o cara teve um desentendimento. A chefia fez uma reclamação, falou algumas coisas sobre a pessoa, botou num papel, mandou para o secretário mandou para a corregedoria. Aí a corregedoria pegou o documento, chamou todo mundo. Tá? Aí o cara chamou o advogado lá do sindicato, foi junto com ele, o advogado, a primeira coisa que pediu, me dá todas as avaliações de desempenho do funcionário, dos últimos 5 anos. Não tinha nenhuma referência a qualquer das coisas. Resultado, né, não consegue punir o sujeito. Né? E não vai conseguir. Né? Um fato isolado lá. Então, é bom para o funcionário. Mas se você tiver uma avaliação onde eventualmente constasse, nessa situação, que ele tinha problema lá com os colegas de trabalho, ou um problema disciplinar, ou não, isso serviria de prova contra o servidor. Então, hoje, a avaliação de desempenho ela é um ponto, vamos dizer assim, fundamental em boa parte dos processos administrativos, né, disciplinares, que a gente tem no município de Londrina e em outros municípios também. Processo de demissão por insuficiência de desempenho é o que está estabelecido na lei, né, que é o principal motivo dele ter sido criado. Gente, regulamentação. Vamos ter que regulamentar, né? Por quê? Porque eu não tenho lei complementar, certo? Então, a regulamentação. Depois a gente vai entrar se vocês quiserem, se der tempo, acho que dá tempo. A gente pode depois entrar no site da Prefeitura de Londrina. E lá tem toda essa regulamentação. A gente pode até dar uma olhadinha lá, se der tempo. A gente dá uma fuçada lá para ver como é que é a nossa regulamentação. Não é o must, mas a gente quebrou muita cabeça, tomou muito processo e tem um processo até razoável lá. É um bom começo para, né, a gente não cometer os mesmos erros que nós cometemos lá. Tem que estar previsto no estatuto, tá? Para quem é estatutário. Quem não é estatutário, tem que criar uma lei específica para avaliação de desempenho. Então, você cria uma lei estabelecendo a avaliação de desempenho. É uma lei específica. Se você colocar a avaliação, não é que não fique errado, cada um tem sua peculiaridade, tá? Mas a gente não recomenda que, por exemplo, vou criar a avaliação de desempenho dentro do PCCS. A gente não recomenda. A melhor avaliação de desempenho, você faz e cria uma lei específica com 2, 3, 4, 5 artigos lá no máximo, né? E prevê no PCCS que aquela avaliação de desempenho vai ser utilizada para concessão de benefícios, de vantagens, de promoções, de progressões, ou seja, o nome que a gente vai dar lá. Entendeu? Simplifica na lei. Simplifica. Faz uma lei que você tem que mandar para a Câmara, tem todo aquele processo, ou você tem que alterar o teu estatuto, ou você cria uma lei específica para isso, tudo bem, mas simplifica. Fica criada a avaliação de desempenho no âmbito do município, né? Essa avaliação será composta, será feita anualmente, por uma comissão, que vai ser regulamentada por decreto. Ponto. Não precisa de muita coisa. Coloca lá uma coisa ou outra. E no decreto a gente trabalha as regulamentações. Por quê? Porque a avaliação de desempenho, ela não é uma coisa fixa, estática. A gente, por exemplo, todo ano em Londrina tem um decreto diferente. Todo ano tem um decreto para avaliação. Por quê? Porque ao final da avaliação, chegou no final do ano, a gente faz a nossa anualmente, chegou no final do ano, nós temos lá um feedback, nós temos ali uma conversa para preparar para o outro ano, para acertar os erros e o que a gente fez de errado, os problemas que aconteceram, as avaliações que não foram bem feitas, a necessidade de treinamento, a previsão, a mudança no questionário, tudo isso tem que ser feito. Então, a gente regulamenta por decreto o processo e estabelece os formulários, todo ano tem um formulário diferente, tá?
não diferente. Tem sempre uma coisinha ou outra que a gente inclui, a gente muda uma pergunta, cria para um outro cargo, sempre tem alguma alteraçãozinha. Faz uma portaria, nomeando comissões para cuidar do processo, esse tipo de coisa. E as instruções normativas, faz instrução normativa, faz treinamento. Nós temos uma cartilha, elaboramos uma cartilha para avaliação de desempenho. Então, avaliação de desempenho é um processo. É um processo, começa no final do ano, estou falando no final do ano, mas de repente você pode ter, a cada 2 anos, a periodicidade, depois a gente vai ver isso. Mas, vamos dizer, tem um começo, tem um meio, e no final, você faz uma retroalimentação para reiniciar o processo de novo. Certo? Depende de uma revisão, ele tem que ser revisto constantemente. Até mesmo durante o processo, você pode estabelecer uma comissão de acompanhamento. Né? E, aliás, tem alguns processos que tem empresas, não sei se no Banco do Brasil, empresa pública, que ela faz uma avaliação mensal. O processo é anual, mas ela faz acompanhamentos mensais. E, dependendo, o processo pode ser adaptado, né? Ou até mesmo durante o processo. Certo? Critérios. Isso é o principal ponto, gente. Critérios objetivos. Não tem de bom, ruim, mais ou menos. Não. Os critérios têm que ser objetivos. O principal problema hoje, a principal questão hoje da jurisprudência, uma coisa e outra, são esse tipo de critérios. Certo? Então, como é que eu vou colocar? Vai lá. O cara, como é que ele se comporta, como é que ele atende o público? O atendimento ao público. Tá? O atendimento dele é bom, é ótimo, é ruim, é péssimo. Como é que eu avalio isso? Se eu colocar para mim, o atendimento dele pode ser péssimo, mas o cara gostou. Ou eu acho que o atendimento dele é bom. Aí, todo mundo fala, ele atende muito mal. Essa questão de ficar a cargo do avaliador, a impressão do avaliador no processo, ela é muito complicada. Entendeu? Porque passa da percepção, o atendimento, eu acho uma coisa, você acha outra, você acha outra. Depende da percepção, esse tipo de coisa. Você tem que ter objetividade nos critérios. Tá? Indicadores e metas de desempenho. A gente aprendeu com o tempo, tá? E quebrando a cabeça, que para você fazer avaliação de desempenho, primeiro você precisa dizer para o servidor o que você espera dele. Né? Qual é o desempenho que eu espero do sujeito? O que eu gostaria que você... E a pessoa tem que ter, você quer que eu chegue aqui 8 horas da manhã, saia meio-dia, atendo o pessoal, ou então despacho 10 processos, vou embora. É isso que você quer? Beleza. Então tá bom. Não, Roberto. Eu quero que você atenda o telefone não pode tocar mais de 3 vezes, a pessoa não pode ficar esperando no balcão mais que 15 minutos, né? Ou nós vamos despachar 50 processos por semana, e assim por diante. Mas o bom daqui, quando eu falei em comunicação, é que você junta a equipe, não importa o tamanho da equipe, a equipe pode ser de 2, 3 pessoas. Estabeleça as metas de desempenho, os indicadores. Como é que eu vou controlar? Vou ter que começar a contar aqui quantas pessoas eu atendi, quantas pessoas vieram aqui no setor, ou quantos processos eu recebi, ou quantos documentos eu despachei. Então, eu começo a catalogar, eu começo a estabelecer indicadores de desempenhos, pode ser, os indicadores de desempenho pode ser metro quadrado de asfalto. Entendeu? E as metas? Vou atingir, vou pavimentar 10 mil metros quadrados esse mês, ou esse ano, ou essa semana. Entendeu? Mas aí você não consegue fazer uma avaliação bem feita sem você ter os indicadores. Então, a primeira coisa é você organizar o teu setor, para você fazer o recomendado. Organiza,
estabelece os indicadores, o que você faz, quantos processos, quantos atendimentos, quantos documentos, faz ali, conversa com todo mundo, né? Olha, vamos fazer assim, 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 e a partir daí, você faz a avaliação de desempenho, você começa a avaliar, ver se a gente vai atingir as metas, e isso faz parte, daí a gente começa a conversar, ó, esse mês não deu, esse mês não ultrapassamos, ó, essa meta aí é facinha, esse negócio daí que você botou aí, 20 por semana é mole, entendeu? Mas é importante os indicadores e as metas, esses indicadores, normalmente, a gente solicita lá em Londrina, que os setores façam isso, coloquem isso num documento e encaminhem para os recursos humanos, para a gente poder fazer, para a gente não, o pessoal poder fazer o acompanhamento lá. Beleza? Agora, eu fiz a lei, eu fiz ali, o que eu tenho que estabelecer na minha regulamentação? No meu decreto que eu faço todo ano. Todo ano eu faço um decreto regulamentando o processo. Tá? O que eu tenho que colocar nesse decreto? O que eu tenho que me preocupar? Período da avaliação. Período da avaliação, gente, não é o ano, né? Eu tenho um período em que eu começo a avaliar, um período em que eu começo o processo, aí depois eu tenho o período em que eu vou estabelecer as metas, né? E aí, a partir daí, eu começo a avaliar, começo a acompanhar, e no final, lá um pouco antes do final do ano, eu encerro o processo de avaliação, certo? Para fazer a apuração dos... para pegar os formulários e toda essa movimentação burocrática que eu tenho, lançar na ficha do funcionário, fazer a divulgação, tem prazo para recurso, tem tudo isso. Então, normalmente, o nosso período de avaliação, agora em 2018, se eu não me engano, começa agora, começou em fevereiro, o período de avaliação, e vai terminar, acho que em setembro, outubro, acho que é 250 dias, é mais ou menos lá para setembro, outubro, vai terminar, que é o período de avaliação. Depois disso tem o cronograma lá, digitação, preenchimento dos formulários, digitação dos formulários, né, publicação do resultado, prazo para recurso, para quem não concordou, apesar de ter prazo antes, mas tem prazo depois, publicação de tudo isso, lançamento na ficha funcional, aí uma retroalimentação do sistema, né, uma avaliação para depois a gente começar novamente. Então, o período em que será realizada a avaliação. Você vai ser avaliado no período de fevereiro a outubro. Beleza? Beleza. Comissão dos avaliadores. Como é que vão ser formadas essas comissões? Tem que estar lá no decreto. A comissão vai ser formada por 3 servidores efetivos, né? 3 servidores efetivos que conheçam o trabalho do avaliado, vai ter que eleger, vão ser eleitos, o chefe tem que participar da comissão. Tudo isso tem que estar lá no regulamento, certo? Negociação de desempenho, qual o prazo? Porque lá a gente está, como a gente vai trabalhar com avaliação, nós vamos trabalhar com metas, vamos trabalhar com produtividade, eu tenho que negociar tudo isso. Então tem um prazo de negociação, e como vai ser essa negociação? A negociação vai ser imposta pelo chefe? Vai ser eleita? Vai ser discutida num seminário? Vai ser, opa, vamos lá no Copo Sujo. Conhece o Copo Sujo? Quem foi em Londrina, vai no Copo Sujo, boteco, da melhor qualidade. O Copo Sujo é porque ele vem sal assim, mas a gente conhece o Copo Sujo. Mudou agora. Ou vai lá no Bola Game. Também dá para a gente negociar desempenho assim, não tem problema, né? Mas, como se dará a negociação de desempenho? A definição dos formulários, tá? Aí é que eu vou definir os formulários. Vou fazer um só, para todo mundo. Vou fazer um formulário para cargo de nível superior, para cargo de nível médio e outro para operacional. Eu vou dividir por natureza. Um para o magistério, o outro para a saúde, vou dividir o outro para o serviço técnico, serviço essencial, carreira de Estado. Você tem microfone?
Passa o microfone para mim, por favor. Eu defino os formulários, quantos serão, quais serão e como serão as perguntas, as questões que eu vou usar. Pois não? No nosso caso ali, já existe a avaliação, só que a gente está mudando, está fazendo a reforma e tal. Existe algumas frentes que apoiam a questão principalmente da impessoalidade. Porque se eu estou com 2 avaliadores, lá no nosso caso é Câmara, são 2 avaliadores efetivos, 2 funcionários, servidores efetivos, e um vereador que participa da comissão. Se eu estou avaliando, eu tenho um problema com o servidor X, acaba interferindo naquilo que eu vou avaliar do servidor. Então, a ideia, assim, nessa reforma, a gente tem debatido para tornar o quanto mais impessoal possível, trabalhar em cima de indicadores. Agora, a nossa avaliação anterior lá, o jurídico sempre defendeu que fosse permanente. Então, existe uma comissão permanente de avaliação. Ela é instituída no início do ano e vai até 31 de dezembro de 2018. Eles recebem a gratificação todo mês, o ano todo, e sentam uma única vez para fazer a avaliação. É uma forma de conduzir o processo. É uma forma. É uma forma de conduzir o processo. Está dando resultado? Então a gente tem que mudar. Porque se aquele processo está legal, se de repente eu crio uma permanente e eu faço e esse processo está legal, está funcionando, ele dá resultado, beleza, vamos permanecer. Se ele não está dando resultado, se não está atingindo o objetivo, tem que ser alterado. Né? E a forma que a gente imagina, não. Todo ano, isso, veja bem, todo ano, a gente vai chegar lá também, mas, pergunta de novo, por favor. A avaliação, então, a comissão faz a avaliação de forma pontual. Ela é constituída, no caso lá em Londrina, né? Ela é constituída para aquela finalidade, senta, analisa, se for através de indicadores ou formulário, né? Enfim, o formulário que vocês definirem. Depois ela é destituída. Como é que funciona? Ou ela é permanente? Em Londrina, por exemplo. Não, em Londrina a gente... Primeiro, a chefia ela faz parte, né? A chefia, porque no nosso caso lá, o gerente, o diretor, normalmente é o gerente ou o coordenador, o responsável pela equipe. Ou o gerente ou o coordenador faz parte, obrigatoriamente, e aí são eleitos 2 permanentes entre os servidores fazem a eleição, escolhem 2 avaliadores, né? E, na realidade, 3, porque um substitui quando aquele que está na comissão vai ser avaliado. Então, nós fazemos dessa forma. Não funciona muito bem em todos os locais, porque nós temos um local que tem 3 funcionários lá, tem 2 funcionários, né? Mas a gente sempre traz alguém de fora e trabalha dessa forma. Faz uma avaliação maior, né? Em vez de ser uma unidade administrativa, uma unidade maior, faz uma situação um pouquinho, né? Mas dessa forma. E terminou, eles vão se reunindo, né? Para fazer a avaliação de desempenho, nós vamos ver como é que funciona isso. Chegou no final do ano, tem alguém responsável só pela digitação dos formulários, né? Porque é jogado num sistema, a gente não consegue dar conta disso manualmente, né? Mas no final a comissão faz a avaliação, assina os formulários, entrega e vamos para o copo sujo. Entendeu? Ou não. Ou não. Dependendo, não vai. Entendeu? Mas basicamente é isso. Não tem comissão, lá em Londrina a gente não tem comissão permanente, a gente nem acha que. Não viram. Bem, veja bem, gente. A gente às vezes agora tem coisas que funcionam para a gente, não funciona para vocês. Tem coisas que funcionam para vocês, não funcionam. Mas a gente tem que adaptar dentro desses princípios, dentro dos critérios que a gente
entende que sejam os melhores. O recebimento da gratificação em relação à comissão. Essas pessoas que vão fazer parte, elas recebem uma gratificação. Não? Não. Da comissão de avaliação, não? Ninguém recebe gratificação para isso. Ah, na nossa tem. Não, é uma opção também, é uma opção. R$ 1.800 por servidor. Por mês. Deixa eu anotar isso, eu vou levar para Londrina. Eu vou levar isso para Londrina.